Uma boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso tema de hoje, vasos de ira e de misericórdia. O tema de hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre predestinação e eleição. Bem, vasos de ira, vasos de misericórdia. Romanos capítulo 9, versos 22 ao verso 23. Deixa eu encontrar aqui. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Esse é um dos textos mais utilizados para se defender a existência de vasos de ira, de pessoas previamente preparadas, destinadas à perdição, e também de pessoas previamente preparadas, destinadas para a vida eterna. Uma leitura descuidada, se você fizer uma leitura descuidada aqui, você vai ter a impressão de que algumas pessoas realmente são criadas por Deus com o objetivo de serem perdidas já. Deus já fez aquela pessoa, já fez com que ela viesse ao mundo, passasse 9 meses na barriga da sua mãe, fosse educada pelos seus pais, algum dia ouvisse falar de Deus, buscasse os caminhos do Senhor, para que ao final das contas fosse destinada para a perdição. Porque é isso que a doutrina da predestinação incondicional diz. E Deus não considera nada que a pessoa faça. Por mais que a pessoa queira, diga, não, Senhor, eu quero ser salvo, eu quero entrar no céu, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu nome, quero fazer a tua vontade, quero ser um servo fiel a ti. Deus vai olhar para aquela pessoa, no final das contas, e dizer, não, infelizmente você foi criado para a perdição. Então, se nessa ótica, a pessoa é um vaso de ira, é um vaso que foi criado para receber a ira sobre si. A pessoa não pode fazer nada para mudar o destino dela, porque o destino dela já foi pré-determinado. E aí aparece a figura do vaso, né? O vaso ali, aquele objeto lá inanimado, o vaso não tem vontade, não é isso? O vaso não tem vontade. Então é o destino daquela pessoa, que ela está sendo destinada incondicionalmente por Deus. Só que tem um problema nisso tudo. Isso não é verdade. Esse é o problema. Isso não é verdade. A Escritura não fala disso. Quando Paulo ele usa a figura dos vasos de ira para se referir, né, ali Deus criou pessoas para condená-las, para levá-las à perdição, não foi isso que Paulo quis dizer. A palavra diz em Romanos 11:32 que Deus decidiu usar a sua misericórdia para com todos. Eu lembro que quem levantou esse tema uns dias atrás, já faz um tempozinho, foi o irmão Ribamar, não foi isso, irmão Ribamar? Eu lembro que o irmão falou sobre esse tema, sobre vasos de ira. Foi isso? Eu estou enganado. Foi isso? Vasos de ira, Isso né? mesmo. Então, Paulo, ele não está aqui figura vasos de ira para ensinar que Deus apenas com um propósito específico de condená-las. Na verdade, Deus decidiu usar sua misericórdia. Romanos 11:32 diz assim. Romanos capítulo 11, versículo 32. Você pode ver aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, diz o seguinte, versículo 32. Porque Deus a todos encerrou a palavra encerrou. Deus encerrou, Deus confinou, Deus destinou. É como um cardume de peixe. Deus é como você pega um cardume de peixe numa rede. Pronto, todos ali estão na mesma situação, estão na rede. Então todos estão destinados nesse sentido, estão trancados na desobediência, porque todos são filhos de Adão. O pecado entrou por um só homem. Mas o objetivo de Deus em fazer isso, Paulo diz no verso 32, é para que ele pudesse usar da sua misericórdia para quem? Com os vasos de misericórdia? Não. Para com todos. É isso que a palavra diz aqui no versículo 32. Deus decidiu usar a sua misericórdia para todos. Por isso, quando você vai para Romanos 9, 20 e 23, você vai esse texto em consideração com os outros textos que estão
falando sobre a mesma coisa. Eu não posso simplesmente pegar e construir uma doutrina baseada apenas em um verso isolado. É isso que as pessoas, ultimamente, muitas pessoas têm feito. No versos 20 e 23, Paulo diz: quem é você, homem, para discutir com Deus? Você é o objeto, você é criatura. E você não pode perguntar a Deus por que me fizeste assim. O contexto do vaso não está relacionado à destinação à perdição, mas apenas ao questionamento: por que me fizeste assim? E Paulo continua: não tem o oleiro direito sobre a massa para desse mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Nós vamos entender como é que isso acontece, quais são os critérios de Deus ao definir um vaso como sendo de ira e um vaso de honra ou de desonra. Então, nós precisamos fazer algumas considerações sobre isso. Primeira consideração, vamos lá. Primeiro ponto, a maior parte das escrituras, é a primeira coisa que nós temos que começar com isso aqui, então ter isso em mente. A maior parte das escrituras, ela é de fácil compreensão. Então, você vai lá, não matarás, você vai não, se você olhar para uma mulher com a intenção impura e tantos outros textos são de fácil compreensão. Então, se não fosse assim, a escritura só seria entendida pelos experts, os grandes estudiosos. Na verdade, os grandes estudiosos, na maioria das vezes, eles apenas complicam aquilo que está claro nas escrituras. Então, você pode entender a escritura, mesmo sendo uma criança. Por exemplo, 2 Timóteo 3,15, está escrito para Timóteo e para nós também, que desde a infância Timóteo sabia as sagradas letras. Tudo bem? Então, não existe nada como se fosse uma coisa de outro mundo, mas a palavra por si só se revela, com exceção de alguns textos proféticos, mas também que vão exigir uma interpretação, uma busca mais detalhada do que a própria palavra quer dizer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato, esse fato que nós acabamos de falar agora, de que a maior parte das escrituras ela é de uma compreensão fácil, relativamente fácil, inteligível, também não vai eliminar que existem alguns textos, sim, que são mais complexos. Então, eu não posso chegar aqui simplesmente e dizer, não, olha, a escritura ela é totalmente fácil de se compreender. Grande parte, sim, mas existem alguns textos um pouco mais complexos, sim. E o interessante é que até Pedro, você vê que quando Pedro faz referências lá, as cartas de Paulo, 2 Pedro 3, 15, 16, Pedro, naquela época já havia algum tipo de celeuma com relação aos escritos de Paulo. Algumas coisas que Paulo escrevia que as pessoas não entendiam e levavam para um lado errado. E Pedro diz, olha, tem coisas realmente, pessoal, tem algumas coisas difíceis que Paulo escreveu, mas você não pode deturpar. E aí ele diz, os ignorantes e os instáveis. Dois tipos de pessoas aqui. Podem ser enganadas e podem pegar assuntos da Escritura e deturpar. Pedro diz, os ignorantes, o sentido de ignorante aqui é aquele que desconhece, não é aquela pessoa, né, valentão. Hoje o sentido de ignorante não é aquela pessoa, pelo menos aqui, não sei aí onde vocês moram, mas aqui no geral a pessoa ignorante, no popular é aquela pessoa que é muito bravo, que não. O ignorante realmente é aquela pessoa que não conhece, desconhece. E o instável, Pedro diz, aquela pessoa que não tem uma estabilidade de conhecimento firmado na Escritura. Ele pode deturpar isso. Então, existem alguns pontos, sim, que podem ser um pouco mais complexos, como profecias, mas também não estão fora do conhecimento bíblico. Terceiro ponto. Eu não sei exatamente quais eram esses textos de Paulo que Pedro considerava como difíceis de entender. Já pensou Pedro dizendo, olha, isso aqui é difícil de entender. Mas isso já é suficiente para você pensar em alguns textos, especialmente um texto como esse aqui, que fala de vasos de ira e vasos de misericórdia. Né? Com certeza, esse texto aqui é um dos textos de Paulo. Quarto ponto que a gente precisa deixar claro. A fala de Agora a gente entra nesse assunto. A fala de Paulo sobre vasos de ira e sobre vasos de misericórdia, ela está em um contexto. Paulo simplesmente não começou a falar lá do nada de vasos de ira e vasos de misericórdia. Paulo está falando de um contexto, de um tema sensível. Qual o contexto que Paulo está se referindo aqui? O contexto que Paulo se refere é a aliança
aliança de Deus com Israel. E quem é Israel? Esse é outro ponto interessantíssimo também. Quem é Israel? Israel espiritual, Israel nação. Existem hoje vários entendimentos sobre Israel. Nós não podemos falar disso nesse instante. Mas o contexto de vaso de ira e de misericórdia era a aliança de Deus com Israel. A argumentação de Paulo, tudo que Paulo está falando aqui, ele começa a desenvolver em Romanos 9. Mas ele só vai concluir em Romanos 11. Então, para a gente entender o que Paulo realmente está querendo dizer, nós não podemos nos limitar a Romanos 9. Nós temos de estudar Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. E nós vamos entender o contexto geral de Paulo com relação à justificação pela fé, tanto para judeus quanto gentios. E isso aí, Paulo está desenvolvendo num contexto que isso não quer dizer nenhum tipo de infidelidade de Deus com relação a Israel. Então, o ponto central de Paulo, a mensagem central de Paulo em Romanos 9 a 11, não é falar, não está relacionado, o objetivo de Paulo não é se referir à salvação individual. Tudo bem? Primeira coisa aqui a ser destacada, não é sobre salvação individual, mas aliança e como essa aliança se processa. Outro ponto, a gente já falou isso aqui rapidinho. Ao buscar a fundamentação de uma doutrina, eu não posso isolar o texto. Não posso pegar um versículo isolado, que parece que está tratando sobre aquele assunto, que está esmiuçando o assunto para me valorizar isso aqui e ignorar o restante do contexto, que também está abordando sobre o tema. Então, por exemplo, o capítulo 5 de Romanos. Você pega aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, você tem o capítulo 5 de Romanos. Ele está falando sobre a extensão do pecado, não é isso? Os efeitos do pecado, as consequências, os respingos do pecado, mas também está falando da misericórdia de Deus. Basta você ler o capítulo 5. E Paulo está sendo bastante claro aqui. Então é a graça de Deus que está possibilitando a justificação. Por isso que em Romanos 5, 12 e o 18, Paulo diz assim: um homem entrou o pecado no mundo. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte, as consequências. A morte passou a todos os homens, todos pecaram. E ele diz: tem a ofensa, vem o juízo para a condenação, por causa desse pecado. Depois tem um só ato de justiça de Cristo, do Messias. E então vem a graça sobre todos os homens. Veja que Paulo não faz distinção. Principalmente o verso 18, Paulo diz que vem a graça sobre todos os homens. Todos os homens. Então, não há porquê, primeiro ponto, se considerar que alguém seja predestinado para a salvação e outro não seja. Porque todos estão numa idêntica situação, porque o pecado, e as pessoas esquecem desses pontos fundamentais. As pessoas esquecem. É como se o pecado tivesse atingido somente uma classe de pessoas e outra não. E a graça, ela é restringida, porque só há graça para um grupo de pessoas e para outros não. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A graça não veio apenas para o seleto grupo dos vasos de misericórdia. Não, não é isso que a Escritura diz. Em nenhum momento a Escritura fala que a graça veio apenas para os vasos de misericórdia. Não é isso que a Escritura diz. Então aqui já começa a desfazer esse castelo de areia. É um castelo de areia que sustenta isso. Quando volto para Romanos 9, aí então eu começo a ver o tema que Paulo desenvolve em Romanos 9. O tema que Paulo desenvolve, que ele já vem trazendo inicialmente desde o capítulo 5, ele está ali desenvolvido no capítulo 9, ele fecha então no capítulo 11. E então nós temos o texto que nós lemos agora há pouco, no verso 32, Romanos 11, 32. E Paulo diz, Deus a todos encerrou na desobediência, ou seja, são todos desobedientes, todos iguais, desobedientes, mas aí a misericórdia também, pela graça, ela é usada para com todos. A misericórdia alcança todos os que já foram considerados desobedientes. São todos que estavam predestinados para a perdição. Mas a graça vem e predestina, então, todos para a vida eterna. Então, quando há referência, aliás, a vasos de ira, eu não posso interpretar de uma forma que me leve à conclusão diferente do que o que está na Escritura. Porque o que as pessoas fazem hoje, você vai ver muitos youtubers, você vai ver youtubers demais, você vai ver o pessoal do Instagram aí
Nossa, só que o pessoal fala, né? Você é um vaso de ira. Não, você é um vaso de... Peraí, pessoal. Isso não é bíblico. O que a palavra diz está bastante claro aqui. Ninguém precisa criar outra coisa. É preciso deixar a palavra falar e não o que eu acho, não o que eu deixo de achar. Então, essa conclusão aqui não pode ser diferente do que realmente está na palavra. Deus decidiu, essa conclusão, usar misericórdia para com todos. Próximo ponto. Quando você fala em vaso de ira, para você falar em vaso de ira, você também precisa ir aos textos que tratam da ira de Deus. Então, eu não posso simplesmente chegar em Romanos aqui e ver, falou em vaso de ira. Ah, certo. O que é o vaso de ira? Ah, sou eu. Mas o que é a ira? Por que, que a ira acontece? O que traz a ira? O que causa a ira? Porque se há uma ira gratuita, bem, Deus é justo. E Paulo, em Romanos, quando ele fala sobre a ira de Deus, ele vai tratar o tempo todo sobre a necessidade de justificação desta ira. Então, nós temos de procurar o relato correspondente que vai dar o entendimento sobre como esta ira é para Romanos 2. Quando nós chegamos em Romanos capítulo 2, Paulo está falando ali hipoteticamente. Ele está fazendo interrogações, hipoteticamente. É como se fosse uma pessoa que está praticando as coisas que ele condena. E aí ele diz, olha, você está desprezando a presença de Deus, você está ignorando a bondade de Deus, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Você tem um coração duro, você é impenitente, você está acumulando ira de Deus contra você. Então, a sua condenação, ela acontece não porque falta bondade, mas porque ela existe, a misericórdia existe, e você está rejeitando, você está acumulando a ira. Então, você é um vaso de ira. Mas por que você é um vaso de ira? Por que a condenação? Está em Romanos 2. Essa condenação existe não é porque falta bondade, não é porque falta paciência da parte do Senhor, mas é resultado das suas próprias atitudes. Isso está muito claro em Romanos 2. A ira de Deus não está recaindo de forma incondicional, arbitrária, só porque Deus olhou para a cara daquela pessoa e disse, não, vou colocar você para ser um vaso de ira e pronto. Não é assim que acontece. O texto para isso se encontra em Romanos capítulo 2, versos 1 ao 11, né? Capítulo 2, 1 ao 11. Os principais textos, né? O trecho aqui, você vai ver que Paulo está dizendo aqui, ó. Você é indesculpável quando você julga. Por quê? Porque aquilo que você condena, você também pratica. Interessante isso aqui. Então, nós vamos entender em Romanos 2, verso 1 ao 11, o vaso de ira. Romanos 2, 1 ao 11, nos apresenta quem é este vaso. O vaso tem características. Esse vaso pensa, esse vaso decide, esse vaso se endurece, esse vaso despreza a riqueza da bondade de Deus, que está ali para salvá-lo. Esse vaso despreza a tolerância da misericórdia de Deus. Esse vaso despreza, rejeita a longanimidade de Deus, aguentando pacientemente tanto tempo as escolhas erradas dele. Esse vaso ignora a bondade. Isso conduz ao arrependimento. E o vaso quer. E aí Paulo continua, é por causa da tua dureza. Então veja, não tem nada a ver com Deus olhar para a cara de alguém e dizer, você é para o inferno, você é um vaso de ira, você nasceu vaso de ira, você está destinado à perdição. A palavra está clara. Mas é a dureza do coração do ser humano, um coração impenitente, está aqui no texto, você está acumulando a ira. Aí você entende o vaso de ira, então, que não é gratuito. Está acumulando ira para o dia da ira, da revelação do justo, do juízo de Deus. Ele vai retribuir o seu procedimento e agora ele vai retribuir também a vida eterna. Aí você tem um vaso de misericórdia. Mas para quem? Para quem perseverou em fazer o bem, procurou a honra, a glória, a incorruptibilidade. Então você não vê o vaso de misericórdia, não é simplesmente uma eleição aleatória, mas ira e indignação aos facciosos, desobedecem à verdade, obedecem à injustiça. Então fica bastante claro aqui o que traz a ira, o que constitui a constituição em um vaso de ira ou de misericórdia. Não é uma destinação de Deus. A pessoa ela traz para si, ela busca para si pela rejeição da misericórdia, da graça e da salvação. Então esse texto ele nos apresenta motivos, nossa, muito sólidos, suficientes, claros demais. Você vê que o vaso de ira, ele não é preparado para a perdição.
de forma incondicional, mas ele faz escolhas. As escolhas são consideradas, despreza a bondade de Deus, se entrega à prática do mal, e é o vaso de ira, ele vai receber ira. Por quê? Porque ele já foi feito um vaso de ira, não, ele é apenas um vaso, como todos nós somos, um vaso na mão do oleiro. Agora, se esse vaso será de ira ou de misericórdia, depende de como você corresponde à graça, à misericórdia e à bondade que vem desde os altos céus. Outro texto interessante é Romanos capítulo 1. Quando nós vamos para Romanos, lá no capítulo 1, esse capítulo é um dos capítulos que Paulo mais se ocupa em escrever justamente sobre a ira de Deus. É Romanos capítulo 1. Quando você vai no verso 18, Paulo diz que a ira de Deus se manifesta. Olha a ira. A ira de Deus se manifesta lá do céu, aleatoriamente, gratuitamente. Olha assim, diz para aí, eu vou procurar um aqui. Não. Se manifesta contra a injustiça dos homens. O que torna os homens indesculpáveis é o fato simples de que você tem conhecimento de Deus, e Paulo fala sobre isso, mesmo revelado na criação. Você não precisa ser um PhD na Bíblia, você não precisa ter uma Bíblia de estudo. Você simplesmente tem um conhecimento que já está revelado na criação, mas você não glorifica, não aceita. Então, por isso, Paulo diz: essa ira não é uma ira incondicional, uma ira arbitrária, uma ira fatalista que vem desde os céus. O texto é esse aqui, Romanos 1, 18 ao 21. Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. É isto que atrai a ira de Deus. Os homens detêm a verdade, eles não querem saber da verdade, eles querem saber da injustiça. Eles sabem o que pode conhecer de Deus. Deus já manifestou os atributos invisíveis de Deus, mas também os visíveis, a divindade, tudo que está aqui, desde o princípio do mundo. Olha para a criação. Olha para a criação. Olha para o teu próprio corpo. A forma tremenda, maravilhosa que você tem a sinapse do seu cérebro, a obra mais incrível. Você acha que isso simplesmente foi resultado de um estalar? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Isso atrai a ira dos céus. Continuando em Romanos 1, então veja que o Senhor entrega, permite que esses homens afundem na imundícia. É o verso 24. Pelo desejo maligno que se afastou do Criador, e agora o pecado dominou isso no seu próprio coração. Adoram a criatura no lugar do Criador. E aí, então o verso 26 diz: Deus os entrega a paixões, a desejos infames. E o verso 28 também, né, diz aqui: eles estão entregues a uma disposição mental reprovável. Ou seja, o próprio cérebro, os pensamentos, a mente é corrompida. E os seus pensamentos são absolutamente pecaminosos e voltados para o mal. Então, as ações divinas, elas não são decretadas de maneira incondicional. Elas levam em conta a forma como o ser humano corresponde ao convite da graça, ao convite da graça de Deus. Romanos 1, 22 e 28 fala sobre isso. Outro texto interessante também é o que se encontra em 2 Timóteo 2, versos 19 a 21. Paulo aqui está escrevendo, mais uma vez, sobre vaso de honra. Vaso de honra e desonra. E ele está afirmando aqui, se uma pessoa se purifica de certos erros, ela se torna um vaso de honra. Ou seja, você tem um estado de um vaso de honra ou de desonra. Esse estado aqui, ele é determinado incondicionalmente por Deus, porque a pessoa pode ser um vaso de desonra, mas, havendo um processo de purificação, uma mudança da disposição mental, como Paulo fala em Romanos, a pessoa se torna, então, um vaso de honra. Ou seja, a pessoa deixa de ser um vaso de ira e se transforma num vaso de misericórdia, um vaso de glória. Importante ler o texto, 2 Timóteo 2, 19 e 21. E Paulo diz, 2 Timóteo 2, 19 e 21. Paulo diz assim: todavia, o firme fundamento de Deus, Paulo fala, permanece firme. Qual é esse fundamento? O Senhor conhece os que são seus. Que coisa maravilhosa. E também, consequência,
Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, e agora Paulo vai entrar mais uma vez no assunto dos vasos. Você precisa ligar isso aqui com o texto de Romanos. E Paulo diz, numa grande casa não existem somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns para honra, outros para desonra. Vasos de ira e vasos de misericórdia. E ele diz agora, se alguém se purificar destas coisas, que Paulo já vem falando anteriormente, você é um vaso de honra, santificado, separado, idôneo, puro, para ser usado como instrumento do Senhor e preparado para toda boa obra. Claro aqui, não existe ninguém nasceu vaso de ira. Você pode se purificar. E nessa purificação você se torna um vaso de honra também, é um processo de escolha. Outro ponto. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ter também a ilustração do vaso nas mãos do oleiro, não é isso? E você vai ver que mesmo ali, você não vê essa ilustração numa forma que dê a entender que Deus está criando pessoas para perdição e para salvação de forma incondicional. Pelo contrário, isso aqui vai mostrar o trato de Deus com o barro, levando em conta a correspondência do barro, ou seja, do povo. Então, o que é inevitável aqui é o trato de Deus. O trato de Deus é inevitável. Mas Deus não está destinando pessoas para salvação e para perdição. Ou seja, o barro não pode resistir ao trato do oleiro, o homem não pode resistir ao juízo de Deus, o homem não pode resistir à graça de Deus, ele pode rejeitar a graça de Deus, mas ele não pode resistir à incidência da graça de Deus na vida dele. Agora, quando você escolher o mal, quando o povo escolhe o mal, consequentemente recebe o juízo. É inevitável. Agora, se existe arrependimento em tempo, Deus pode afastar o juízo. Algumas vezes, segundo a sua vontade, se for, ele pode afastar as consequências do juízo ou pode minorar as consequências desse afastamento. Então, o oleiro quebra o vaso e faz outro vaso. Da mesma forma, o Senhor pode mudar o que havia declarado sobre o seu povo. Então, essa é a questão dessa mutabilidade de juízos que pode ocorrer de acordo com esse processo de arrependimento e de transformação. Então, o vaso de ira, o vaso de misericórdia, ele não é moldado, ele não é destinado sem que suas escolhas, a sua escolha, a minha escolha, ela seja considerada. Para que nós possamos ver isso, o texto base disso aqui está em Jeremias 18, Jeremias capítulo 18, versos 3 ou 11. Nós vamos ver que Jeremias desce até a casa do oleiro. E ele chega lá, ele vai ver logo o oleiro está lá trabalhando. E ele vê que o vaso está ali, né? O oleiro está fazendo o vaso com todo cuidado, com todo esmero. De repente acontece alguma coisa ali e o vaso, aquele vaso barro, que é barro, estraga na mão. E ele vai e faz outro. E então ele ouve a palavra do Senhor dizendo, olha, Jeremias, eu não posso fazer assim também? Será que eu não posso fazer assim com a casa de Israel? Vocês são como barro nas minhas mãos. Então, se eu falo acerca de uma nação, de um reino, dizendo que eu vou arrancar, derribar, destruir, isso por causa da incredulidade, do que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, Romanos 2, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudo. Eu mudo o juízo. Aqui a palavra usada, né, portuguesada, é arrepender. Deus não se arrepende. Mas o que está dizendo aqui é que Deus, ele está acompanhando esse processo de cura. E se quando Deus determina aquela palavra, porque toda palavra que é dada, o objetivo dele não é condenar. O objetivo dele é que ela transforme, chegue no ponto em que haja um reconhecimento e uma mudança. E é exatamente isso que ele diz aqui. Então, quando Paulo se refere ao vaso de ira, ao vaso de misericórdia, ele está levando em consideração o relato que ele fez inicialmente em Romanos capítulo 1, capítulo 2. Mas se eu pegar o texto lá isolado, eu simplesmente vou dizer, nossa, Deus está fazendo pessoas para ir para o inferno. Deus determinou que pessoas fossem salvas sem as pessoas nem sequer imaginarem que vão ser salvas. Pessoas que vão ser perdidas sem que a pessoa nem sequer faça nada. Não é assim. Isaías 29 também, 15 e 16, você tem a ilustração do oleiro e do vaso.
E aqui o contexto é para denunciar essa falta de temor. Falta de temor. Aquela pessoa que fazia o mal e estava pensando que não ia prestar contas a Deus. Em nenhum momento é dito que Deus cria pessoas para fazer o mal e para a perdição. O texto é Isaías 29, 15 e 16. E ele diz: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem é que está me vendo? Ninguém está me vendo. E ele diz: que loucura é essa sua? Como é que você pode pensar isso? Como se o oleiro, no caso ele, o Senhor, fosse igual ao barro, e a obra pudesse dizer: ele não me fez. Ou a coisa que foi feita dissesse: ele não sabe nada. Quer dizer, está dizendo: olha, isso é absolutamente loucura. Então, esse é o sentido aqui também na aplicação de Isaías. O que fica claro aqui é que a forma como as Escrituras revelam o caráter de Deus, aqui nos textos, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos 5, o texto do oleiro de Jeremias, que nós acabamos de ler, o texto de Isaías 29, 15 e 16, não deixa margem para que eu possa pensar que um Deus todo-poderoso, que um Deus que por causa da feliz escolha que ele deixou que o ser humano fizesse, tanto por respeitar, falhar e escolher errado, justamente para não prendê-lo, justamente para não tornar com que eu e você fosse um robô programado. Então eu não posso pensar que ele está preparando vasos de ira de forma incondicional. Olhar assim para alguém e dizer: olha, gostei da sua cara, você pega aí o saco do vaso de ira, você vai se perder arbitrariamente para a perdição. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque ele quer que o ímpio se converta e viva. Ao texto de Ezequiel 33, verso 11. Ezequiel 33, verso 11, ele fala para a dança que pode existir. Alguém pode ser um vaso de misericórdia, de honra, e se transformar num vaso de desonra. Alguém pode ser um vaso de misericórdia e se transformar num vaso de ira. Ezequiel capítulo 33, 11. Interessante esse texto, vamos lê-lo. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz assim. Ele está falando aqui, né, do Atalaia. E ele diz assim: diz-lhes, tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta. Quem é o perverso aqui? Um caso de ira. Que ele se converta do seu caminho e viva. E ele clama agora, ele diz: convertei-vos. Aqui o Shaub, convertei-vos, converta-se, porque você vai morrer. Então, como é que eu posso compatibilizar aqui no verso 11 um Deus, o Eterno, o Altíssimo, clamando para que o vaso de ira, para que as pessoas se convertam, e diz mais: por que você tem de morrer, a casa de Israel? Aí a pessoa pode pensar: não, mas a casa de Israel já é um vaso de misericórdia. Não, aqui ele não está no contexto, ele não está de forma alguma em vaso de misericórdia, pelo contrário, indo para a perdição. E ele está dizendo: converta-se, converta-se. E o verso 12 diz assim: tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do povo: a justiça do justo, o vaso de misericórdia, não vai livrá-lo no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, o vaso de ira, não cairá por ela no dia em que se converter. Nem o justo pela justiça vai viver no dia em que pecar. Então, absolutamente sem sentido, sem lógica, sem base escriturística, contra a palavra, essa história de predestinação de vaso de ira, que Deus predestinou pessoas para a salvação, predestinou outras para a perdição, não importa o que você faça. Não... Peraí, não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra diz. Então, pessoal, nós finalizamos por aqui. Como nós vimos, não há vaso de ira determinado, predestinado para a ira. Não há. O que há é uma escolha que eu e você podemos ter todo dia, se aceitamos a graça, a misericórdia, os braços abertos, nos chamando para a salvação. É isso o que nós fazemos, o que nós podemos fazer todos os dias. Se você faz isso, se eu faço isso, enquanto eu fizer isso, é um vaso de honra, destinado para a honra. Mas que qualquer um rejeitar isso, como nós vimos em Romanos 1 e 2, automaticamente a palavra diz: as consequências elas serão inevitáveis, salvo se houver um arrependimento enquanto é tempo.
Nós finalizamos. Nos abençoe, que todos nós possamos ser firmados na sua palavra, para que nós possamos apenas crer, aceitar o assim diz o Senhor. Não o assim diz o pastor, não o assim diz o presbítero, sei lá, o ancião, mas o que está na palavra, porque apenas na palavra é que nós temos segurança. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça grandemente, em nome de Jesus. Amém.